poder estar aqui novamente. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Estamos estudando o Salmo de número 147, falando hoje sobre a estabilidade, segurança, motivações para louvar a Deus. Para isso nós olharemos para os versículos 4 e o versículo de número 5. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Somos desafiados, convidados a louvar o Senhor por sua grandeza, em governar a sua criação e também governar os seus filhos de forma bondosamente. E esse versículo 4 e o versículo 5 juntamente, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Como nós estamos investindo no treinamento de nossas famílias, levando nossas famílias ao aprendizado do poder de Deus, da grandeza de Deus, de estabelecer no seio da nossa família a primazia da palavra do Senhor como estrutura, como fundamento para que a nossa família seja uma família abençoada, uma família bem-sucedida. Nós temos estabelecido esses princípios que a palavra de Deus nos prescreve. E observando esse fato principalmente, louve ao Senhor por sua grandeza em governar toda a sua criação, em governar de forma bondosamente os seus filhos, os seus escolhidos. Por isso nós convidamos a meditação deste salmo, no desejo de que nós sejamos alcançados pela graça de Deus e transformados por esta palavra, trazendo conforto, aprendizado, maturidade, nos motivando assim ao verdadeiro louvor, à verdadeira adoração. As nossas famílias carecem de treinamento bíblico, as nossas famílias carecem do papel do sacerdote, do papel da esposa que é fiel no lar e dos filhos que são tementes aos pais. Esse Salmo 147 basicamente nos convida a louvar a esse Deus que tem esse propósito para a família, que tem esse princípio para a família. A pergunta que nos cabe aqui nesse instante, com base no versículo 4 e 5, quem é o Deus que cuida dos seus filhos, que cuida daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que estão feridos na alma, que estão vivendo angustiados, atribulados por situações adversas, por tribulações e até mesmo por provações que Deus coloca na nossa família, na nossa sociedade, usando essas tribulações como ferramentas, como vara de disciplina, corretiva, educativa e santificadora em nossas vidas. O versículo 4 e 5 deixa muito claro que é esse Deus quem cuida, é esse Deus que vem aos corações quebrantados, feridos, curando, restaurando, refazendo, reconstruindo cada coração. Princípio este que nós, enquanto família, devemos buscar. Nós, como sacerdotes do lar, devemos pegar as Santas Escrituras e a cada manhã e em cada devocional explicar as Santas Escrituras, orar com a nossa família, treinando a esposa e os filhos nesse caminho de santidade. A outra pergunta é: quem é o Deus, esse Deus que cura corações? Quem é esse Deus que cura as feridas do nosso coração? Quem é esse Deus que vem em socorro ao coração quebrantado, ao piedoso, aquele que clama por ele, aquele que o busca? A palavra do Senhor diz aqui que esse Deus, ele conta as estrelas, o número das estrelas. Ele não somente conta o número das estrelas, como ele chama cada estrela pelo seu próprio nome. Deus não só criou trilhões e trilhões de estrelas, como ele estabeleceu um nome para cada uma delas e chama cada uma delas pelo nome.
Esse Deus é um Deus abundante de graça, abundante de poder, de sabedoria, de criatividade. E é Ele que vem em nosso socorro. É Ele que cuida da nossa família. É Ele que providencia toda a questão santificadora, a nossa edificação, o nosso aprendizado, o nosso relacionamento como família. E o Salmo 121, ele traz um ensinamento precioso para nós quando o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. É aquele guarda fiel que não permite que os nossos pés vacilem. Ele guarda a nossa entrada, ele guarda a nossa saída. E o Salmo 147 nos ensina sobre esse grande poder de Deus, esse que conta as estrelas por número, que chama cada uma delas por nome. Ele é o grande Senhor nosso, Ele é muito poderoso e o seu entendimento não se pode medir. Vejam bem, nós temos estabilidade, nós temos segurança, nós temos motivações sólidas, bíblicas, para que sejamos uma família que louva, que adora e que glorifica esse Deus. Quem é esse Deus? É o Deus que cuida, o Deus que quebranta, que cuida dos corações quebrantados, que sara os de corações feridos. É o grande Senhor em abundante graça, em abundante poder, que cuida da sua criação, que cuida do seu universo e que cuida pessoalmente, individualmente do meu coração e do seu coração. O versículo 4, enquanto fala desse poder de controlar as estrelas e chamá-las pelo nome, ao mesmo tempo no versículo 5 ele diz assim: nós não podemos medir, diz assim, o seu entendimento não se pode medir, explicando aqui, expressando a grandeza desse Deus. Por que nós temos estabilidade, segurança e motivação para a adoração? Porque o nosso Deus é grande, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador. Não se mede o seu entendimento, não se mede a sua sabedoria, a sua potência, a sua onipotência. Por isso, Ele nos motiva a uma adoração com um coração estável, com um coração cheio de segurança para adoração e para louvor. O Salmo 147 é um convite de louvor e adoração a esse Deus grandioso. Quando ele diz que o seu entendimento nós não podemos medir, Paulo, em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33 ao 36, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o instruiu? Quem primeiro deu a ele para que ele possa restituir? Porque dele, por meio dele, para a glória dele, são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria quanto do seu conhecimento. Nós encontramos isso lá em Romanos 11, 33 a 36. Para explicar, para expressar que o Deus que nos convida à adoração, o Deus que nos convida ao louvor, e é isso que nós temos que inculcar na mente da nossa família, na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos, a esse louvor, a essa adoração com estabilidade, com fundamento, que promove alegria, que promove certezas, que promove convicções na nossa adoração e o nosso louvor. Isaías, capítulo de número 40, ele nos ensina algo sobre essa grandeza e essa sabedoria de Deus dada a nós como conhecimento, e ele nos convida a olhar para esse Salmo 40, a partir do versículo 26 até o versículo 29, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, em poder, nem uma só estrela vem faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito
passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador da terra, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Observe que o único meio de receber graça e força de Deus é reconhecer a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa esposa, a fraqueza dos nossos filhos, para que possamos nos apropriar desse Deus, do poder desse Deus, desse ser incansável, imensurável, que se revela a nós, que nos dá todas essas promessas, todos esses ensinamentos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 16, nos convida a isto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados, eu ouvirei o meu povo e eu atentarei para o meu povo. Nós podemos experimentar a força de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos corações feridos, a nossa alma angustiada e nos depositar diante dele. E assim nós seremos conduzidos a um verdadeiro louvor, a uma verdadeira adoração. A nossa família precisa dessa estrutura. Os nossos filhos precisam conhecer esse Deus que o Salmo 147 nos convida à adoração, ao louvor, de forma estável, estabilizada, segura, motivados por conhecer o ser de Deus, por conhecer a pessoa de Deus. Nós seremos conduzidos a um verdadeiro louvor, a ações de graças com alegria no nosso coração. Portanto, precisamos treinar a nossa família, precisamos educar a nossa família na palavra do Senhor. Isaías 41:10, nós encerramos com esse versículo, trazendo essa promessa de Deus para mim e para você. Ele diz assim, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Observem que Deus é Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda com base na fidelidade dEle, com base em suas promessas. Por isso o Salmo 147 convida você e a sua família, a sua esposa, os seus filhos e você, sacerdote, a esta estabilidade, a esta segurança e a esta motivação, porque você tem um Deus grandioso que governa soberanamente, que cuida de cada um de nós. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é incansável. Portanto, podemos adorá-lo pela sua infinita sabedoria. Nós assim louvamos a Deus e rogamos a Deus que abençoe você, seus filhos, sua esposa, todo o seu lar, todos os seus familiares. Deus os abençoe, Deus conceda graça a cada um de nós. Tenham todos um bom dia e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Até mais, um abraço a todos.